Fala aí, rapaziadinha do Complexo do YouTube, tamo aí mais uma vez, Big Z na voz. Hoje a gente vai trazer dois destaques dessa rodada da Champions League, que foram os nossos amigos Yamal e Olise. Diz aí vocês, quem vocês acham melhor? Hoje a gente vai ter essa análise com o nosso amigo aqui, Barça Mídia, acredito eu, né? Porque Barca Média não tem muito sentido, né? Na nossa linguagem, mas como os caras são espanhóis, a gente tá fazendo um react de um canal gringo, tá ligado, né, mano? Isso aqui é assunto que tá rolando lá na Europa. Aqui a gente, pô, tá totalmente atualizado, mano, nas pautas. Nossa rapaziada aqui, a produção aqui é sinistra. Então vamos lá. Vamos seguir com esse videozinho e ver no final das contas quem a gente chega na conclusão de que é o melhor jogador da temporada. Porque essa temporada o Olise tá amassando e o Yamal também. Barcelona tá deixando um pouquinho a desejar. Já o Bayern tá voando anos-luz, principalmente na Alemanha. E depois desse jogo contra o Real Madrid, pra mim me passou muita confiança. Ainda mais que ganharam no Santiago Bernabéu de 2-1. Então isso tem grande relevância. Já o Barcelona perdeu, né? Isso acaba pesando pro Yamal no final das contas. Mas vamos ver, porque tem a partida de volta. Então, antes de mais nada, quero que vejamos a diferença entre como o Real Madrid se defende contra. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma moral pro mano, né? Seguir aqui, ó, ele. Curtir o vídeo. Agora sim. E pra mim também, tá, rapaziada? Não fica de mendigaria não, dá uma moral. Eu tô no começo da caminhada, tô muito longe ainda de onde eu quero chegar. Então, pô, ajuda aí pra nós como, trazer mais conteúdo pra vocês. Como o Real Madrid se defende contra Lamine Yamal. E dá pra ver claramente que o Real Madrid está muito mais preocupado com Lamine Yamal do que com o Is. Basta olhar para as posições. Veja quantos jogadores eles colocaram Lamine Yamal em comparação com o Is. E com o Is eles pensam, assim é só mandar um jogador e colocar lá e pronto. É isso aí. Mas com Lamine eles pensam, temos que mandar 3 jogadores. Temos que mandar o árbitro. Temos que mandar. Caralho, essa imagem congelada aí mostrando taticamente como o time se comporta é foda. Mas eu acho que também pegou momentos diferentes do jogo, né? O time aqui tá postado pra frente. A outra ali já do Olise, ele tava trazendo o time pro ataque, né? Então são perspectivas um pouquinho diferentes. Lembrando, hein, gente, que o cara aqui é do Barcelona, então ele pode ser um pouquinho clubista. A gente não, mente fria, tá ligado? Coração de gelo, a análise com perante os fatos do futebol. É isso aí. Mas com Lamine eles pensam, temos que mandar 3 jogadores. Temos que mandar o árbitro. Temos que mandar o time inteiro para defender contra a Lamine. E eles dão a Laminal pouco ou nenhum espaço para fazer qualquer coisa. Mas, mais uma vez, com o Ois eles dão a ele todo o espaço do mundo, porque não estão tão preocupados com ele. E acho que o motivo pelo qual o Real Madrid está muito mais preocupado com o Yamal é porque eles sabem que Laminal é muito mais perigoso. E acho que você e eu podemos concordar nisso. E com o Ois. Ele é um grande jogador. Não estou aqui tentando dizer que Ois é alguém que não deve ser olhado. Em que Ois é alguém que não pode realmente dar muito em campo. Tenho muito respeito por esse jogador e acho que ele terá uma ótima campanha na Liga dos Campeões, uma ótima campanha na Bundesliga e uma ótima temporada no geral. Eu diria até que Ois é um jogador que eu contrataria com prazer para o FC Barcelona. Então, não quero tirar nada desse Porra, imagina essa disputa de posição aí, o Olise e Yamal. jogador. Entendo que tenho muito respeito por ele. Acho que ele também terá uma ótima Copa do Mundo. É que quando surge a conversa sobre como, sim, Orize é um jogador melhor em comparação com o Lamine Yamal, tipo, ele é melhor. Ele é um ponta-direita melhor. É aí que as coisas mudam completamente pra mim e eu penso, ok, antes de tudo, tenho respeito por Oli. Eu sei quem ele é. Eu sei o quão bom ele pode ser. Mas vou ficar bravo com você se você quiser vir até nós e dizer que esse jogador agora é melhor que Laminal em um jogo. Bem, vamos lá. O Olise merece a comparação, porque ele tá jogando pra caralho. O Yamal também está jogando muito. E acho que é a segunda temporada do Yamal já no Barcelona jogando no mais alto nível. O Olise é a segunda dele também na Bundesliga, porém, né? Eu acredito, aliás, que a La Liga também não é uma grande competição, né? Vamos combinar que a La Liga, tirando o Real e o Barça ali, e o Atlético de Madrid corre por fora,
não temos grandes adversários. O Bayern não tem ninguém, só o Borussia ali que dá jogo. Esse Bayern Leverkusen aí tenta dar um calor, mas só naquele ano. Então é uma comparação bem complexa. E isso não soa familiar para vocês. Essa não parece uma conversa que já tivemos repetidamente com um grande número de pessoas. A conversa inteira de 4 ou 5 meses atrás não foi sobre Estava Williams e Laminal apenas por causa daquele jogo do Chelsea que tivemos há 4 meses, em novembro de 2025. Tudo isso parece a mesma coisa. Agora é OS. Então, não sei o que está acontecendo aqui, mas na verdade, eu sei o que está acontecendo aqui. Eu só não entendo porque muitas bases de fãs querem atacar Laminal e criar esses debates. E você sabe, vamos comparar o Easy e Laminal por apenas alguns minutos aqui. Vamos falar Pô, mas é maneiro essa comparação. É uma comparação saudável. Dois jogadores que estão se destacando. Então acho que é válido sim. Vamos lá para as estatísticas. sobre esses dois jogadores, porque, mais uma vez, estou fascinado com o S. Acho que ele está jogando um grande time como o Bayern de Munique. Então, quando você compara esses números, temos Yamal e Olmo, ó. Claramente, como você pode ver que o Is tem sido muito consistente com o Bayern de Munique até agora, e com o Laminal desde que começou. Rapaziada, olha quantas assistências o Olise deu. Absurdo. Absurdo. O Yamal fez uns 2 gols a mais aqui, mas, porra, nas assistências o Olise brincou. A jogar com Hansi Flick, e Yamal tem sido ótimo. Temos Laminal com 55 partidas disputadas na primeira temporada, 18 gols e 21 assistências. Na segunda temporada, que é agora sob o comando de Flick, 21 partidas, 21 gols e 15 assistências. E então você tem o Isgon atualmente 19 gols e 26 assistências. É um número de assistências que nem foi tocado por Laminal ou Né. E ele fez isso em 46 partidas. E na primeira temporada com companhia, ele tem 50 partidas disputadas, com 17 gols e 18 assistências. Mas claramente, você... Pô, se você comparar aí, já são praticamente do Olise, já são praticamente o mesmo número de jogos. Ele fez uma temporada bem melhor, pô. Bem melhor. Já tem 2 jogos a mais e 8 assistências a mais. Participou muito mais do time. O Yamal se machucou em alguns jogos, no início da temporada, se eu não me engano, né? Ele tá com um número relevante abaixo, mas os números de gol e assistência já estão quase lá. Falta 6 assistências. Gol ele já até passou. Acho que o Lamine tem essa finalização mais a seu favor, né? Não que o Olise finalize mal, mas eu acho que o Lamine tem mais cheiro de gol. pode ver que na temporada 2024-2025, Laminal está em vantagem. Ele derrotou, em termos de produção total e também de eficiência, no geral, o Laminal foi o melhor jogador. E nesta temporada, minha que também é a razão pela qual muitos querem comparar e ao não, você pode ver que inverteu completamente o roteiro. Ele ultrapassou o Yamal em produção total e se tornou significativamente mais eficiente, com média de 0,38 de 90 minutos, com o Lamin tendo uma média de 0,88 e 0,88 Ito a 88. Então, sim, ele é o jogador mais eficiente quando comparado ao Laminal. No entanto, eu também gostaria de argumentar que, como essa comparação existe, honestamente não acho que seja uma comparação que deva ser feita agora e no futuro, porque já vimos esse filme acontecer antes. Discordo. Pra mim é uma bela comparação. 2 jogadores da mesma posição em 2 times grandes e que tem uma idade parecida. O Olise tem 20 e poucos anos, o Yamal tem 18, vai fazer 19. Então acho que é válido sim a comparação. Já vimos vários jogadores serem comparados a Yamal, mas apenas para fracassar um ano depois. Eles não estão mais na conversa. Acho que eu diria, injustificável você não estar fazendo justiça ao jogador. Você está colocando esse jogador em pressão desnecessária. E eu estou falando do Ois, por sinal. Não estou falando do Lamin. Você está colocando ele em situação em que ele sempre precisa ser comparado ao Yamal. E se ele não fizer isso, nós deveríamos simplesmente esquecer menos-lo, nem mesmo apoiar menos-lo, quando isso não deveria ser o caso. Ois é um jogador independente, uma era diferente. Ele está completando 25 anos este ano e você tem Yamal, que ainda não completou 19, então. Você não está O Olise já vai fazer 25, eu pensei que o Olise tinha uns 22, cara. fazendo nenhum favor ao Oise. O Oise precisa ter sua própria jornada, ser comparado ao seu próprio grupo de jogadores em sua própria era, e é isso. Você está sendo extremamente injusto com esse jogador, porque Yamal, todos nós sabemos que vai ficar marcado como um jogador de uma geração. E não há razão para compararmos esses dois jogadores. Pô, peraí. Eu sou muito fã do Yamal. Acho que pra mim, hoje, ele é o melhor do mundo. Primeiro porque ele é o jogador mais divertido de você ver, né? Ele arruma
enfiadas de bola, tem uma visão de jogo boa, drible nem se fala, espaço curto dele driblando é absurdo o que ele fez contra o Atlético de Madrid. Tipo assim, foi sacanagem, impossível aquele time perder ainda com um cara tendo aquela atuação, mas coisas que acontecem no futebol. Digo isso aos torcedores do Bayern de Munique. Não há razão para fazer isso, pois terá sua própria jornada. E esse é o caminho mais saudável que você pode seguir para seu próprio clube, para sua empresa e também para o Waze. Porque no momento em que o Waze não produz esses números certo? Tipo, em termos de mais de 15 gols, 15 assistências em uma temporada, vocês vão querer tirar menos LOL. Assim como os torcedores do Chelsea agora querem ser o Willian fora sem motivo algum, mesmo sendo um jogador muito talentoso, um jogador que vai ser bom, não havia razão para vocês criticarem esses jogadores, porque eles não vão competir contra o Yamal a cara um ano depois, ou 5 meses depois, ou 5 meses depois. Então quero levar isso pra uma conversa diferente, porque eu não acho que... O cara fala como se o Amal fosse incomparável, beleza, atualmente é. Não, quer dizer, ele é comparável ainda. Só que, pô, mano, ele tem 3 temporadas que ele jogou. Então, tipo assim, ainda tem muita história pra ele fazer. Eu espero que ele faça. Não é, tipo assim, não é porque ele tem potencial que ele vai fazer. É porque a gente já viu, ainda mais no futebol brasileiro, muitos e muitos casos de jogadores que floparam. Alguns nem no profissional chegaram. Eu lembro muito do Jean Scherer, não sei o nome dele. Ele jogou com o Neymar, falavam que na base ele era mais brabo que o Neymar, ganhava mais do que o Neymar, e nem profissional ele virou. Então, tipo assim, o futebol ele é muito ingrato, né? Ele cobra muito, ele tem uma pressão muito grande. E a gente tem que entender que a era de Messi e Cristiano Ronaldo, que ficaram 10 anos no auge, vai ser muito difícil de ver de novo. Eu espero ver o Yamal, mas eu não tenho certeza disso. Até porque o Yamal tá no começo da carreira dele. Agora que tô olhando pra isso e estou vendo como ele pode Um começo muito promissor. Ele tem chances de ser um dos maiores da história. Porém, ele tem que fazer antes da gente falar que ele é. fazer todos os 4 ou 5 meses o fato de Yamada estar sendo comparado diferente ou debatido com um jogador diferente. Estou começando a ver que Yamada nem está sendo realmente comparado. Acho que ele está sendo perseguido. Certo? Pense bem. Ué, claro, o Vinícius Júnior é perseguido porque o Yamal não vai ser. É a pressão, pô. Tudo é ossos do ofício. Ele não decidiu ser jogador de futebol, não é o melhor. Então ele vai ser cobrado como tal. Nisso. Ele não está sendo comparado a outros jogadores. Ele está sendo perseguido por outros jogadores. Porque há 1 ano e meio era Dembélé contra Yamal. Ouvimos sobre o debate Salah contra Yamal. Ouvimos sobre o debate estava William. Ouvimos sobre o debate Andrich e Yamal. O Mastanto, vocês lembram do debate Mastanto contra Yamal. Elinder, devido ao PSG, o debate Dui contra Yamal. Houve tantos debates, tantas comparações, e eu pensei, acho que todo mundo perguntou, eles não estão mais perguntando se Yamal é bom, o que eles estão perguntando é se esse jogador pode chegar ao nível de Yamal. E se houver um jogo em que ele mostre isso, sabe, eu posso marcar um gol e também dar uma assistência, e também ter um cronometrista em apenas um jogo, automaticamente eles dizem, esse é o jogador ali. Ele ali, você ouviu como ele fez isso em uma grande partida. Compare com o Yamal, ele agora é o melhor jogador comparado a Lamine Yamal. Bem, vamos lá. A gente não tá na Espanha, muito menos em Barcelona, pra gente ter essa visão que ele tá tendo aí, né? Mas, pensando pelo lado, vamos dizer, de mídia, o Yamal é o cara do momento, né, mano? Então, qualquer jogador que consiga fazer partidas à altura será comparado. Então, acho que ele tá se vitimizando um pouquinho aí, hein, meu mano. Vamos com calma aí. Eu sabia que tu ia ser meio clubista, mas, pô, não é pra tanto, mano. O Yamal é um jogador, ele vai ser julgado como todos. Parece que eles estão tentando perseguir Yamal. Como se todas essas bases de fãs estivessem tipo, agora temos nosso próprio jogador. Vamos comparar minimal. É você que está perseguindo. E isso não é saudável. Não é saudável para seus próprios jogadores. Porque, eventualmente, você vai querer tirar menos loss em como vocês agem. Se ele não estiver atingindo os números e ficar cara a cara com Yamal, vocês vão querer tirar menos LOL. E isso não é bom. Deixa esses jogadores terem suas próprias carreiras. E, cara, eu entendo, mano. Tipo, eu entendo totalmente bem aqui. Pra Yamal, ele tinha apenas 18 anos. Normalmente, eu diria que 99% das vezes, quando você vê um jogador jovem de 18 anos, e todos nós dizemos que ele é bom, nós dizemos isso porque geralmente, sim, Milão, diferente, mas geralmente são considerados
Bons porque são muito chamativos, porque eles fazem esses movimentos. E eles são muito divertidos de assistir, mas eles são muito divertidos de assistir. Mas eles não são produtivos. Eles não são eficientes. Eles não aparecem em grandes jogos consistentemente. Com o Yamal, ele tem os dois. Ele é Isso é verdade, isso a gente tem que combinar. A partida que o Yamal fez com a Inter de Milão na Champions passada foi absurda. Absurdo, o que ele jogou de bola, os gols que ele meteu, que isso. Foi um azar do destino do Barcelona não ter passado. E a final, Barcelona e PSG, ia ser a final do século, mano. Porra. Acabou sendo 5-0 PSG na Inter de Milão. É foda, coisas do futebol, mano, coisas do futebol. consistente e eficiente em grandes jogos e em toda a liga. E, ao mesmo tempo, ele é muito divertido. Ele é chamativo. E eu entendo porque algumas pessoas dizem que precisamos encontrar nosso próprio jogador e ver como ele se compara a Lamine, porque Lamine é o padrão, ele é o exemplo, certo? Ele está sendo perseguido. Yamal tem gols e assistências consistentes, alta eficiência e grande impacto no jogo. Epic, Twitch, tudo isso ele fez na faixa etária de 16 a 18 anos. Então eu entendo perfeitamente. Tipo, eu nem tô tentando. E isso pesa, né, mano? Porra, o que que você tava fazendo? Aliás, que muita gente aqui nem deve ter ainda 18 anos, né, que tá me assistindo. Mas se você é mais velho, o que que você tava fazendo com 16 anos, mano? O Yamal já tava ganhando uma euro. Tentando te criticar. Eu também ficaria bravo se visse que existe outro clube por aí que tem um jogador que tá fazendo isso aos 16, 17, 18 anos. Eu realmente entendo. E eu também, certo, essa é apenas minha maneira de pensar e como estou começando a ver as coisas, que a razão pela qual jogadores como Dembélé, Salah, Andrich, Dui e Mazano fracassam em termos de debate contra ela, é porque todos eles são bons, certo? Eles são todos jogadores muito bons e vão ganhar a Liga dos Campeões, títulos, e eles são todos muito bons, certo? Mas todos eles são muito bons em uma coisa, certo? Tipo, então o Dembélé é bom em, você sabe, causa explosão em levar a bola do ponto A ao ponto B em um intervalo de 2 ou 3 segundos. Em Salah é bom em termos de se tornar artilheiro de elite. Andrich é bom porque tem talento bruto, ótima finalização. Você tem Dui, que é um ótimo DWE, e Mazatu, ou quem quer que seja, Andrich, eles são grandes promessas técnicas. Eles são todos bons em uma categoria, mas Yamal é criativo, ele é decisivo, ele é eficiente, ele é tático maduro. E ele não marca. Não, acho que a grande diferença do Yamal para esses jogadores que ele citou aí, eu acho que é realmente a criatividade. Porque, pô, do o Dembélé, eles têm o passe, têm o chute, têm a finalização boa, aparecem em jogos grandes. Só que o Yamal, ele tem uma parada diferente, né, mano? É uma mística ali dele. O estilo dele jogar é meio provocante e é, tipo assim, é estiloso, tá ligado? Ele, pô, ele é diferenciado e hoje em dia, pra mim, é quem chama atenção nesse time do Barcelona. Eu gosto de assistir os jogos do Barcelona, sempre gostei. Hoje em dia eu assisto por causa do Yamal, porque o resto do time não tá no mesmo nível dele. Inclusive, eu trouxe alguns ganchos aí pra gente ilustrar isso aí depois. Ele dá assistência. Se ele não dá assistência, ele marca. Se ele não marca, não dá assistência ou dribla, ele leva a bola do ponto A ao ponto B em 3 segundos. Sério, Nash? Ele também tem explosão. Ele é um pacote completo. Ele tem tudo. Ele tem a visão. Ele tem os passes decisivos. Se ele não dá uma assistência, passe decisivo. Passe decisivo. Não? Tudo bem, passe no terço final. Se ele não fizer nenhum passe e nenhum gol, tudo bem. Então ele enfrenta 2 ou 3 jogadores, encontra uma bola pro outro lado do campo e eles criam uma jogada de ataque ali. Graças a Lamine. Não, ele falando isso daí, eu tenho que ressaltar. Mano, a partida do Rashford, ele não jogou mal. Mas, irmão, se o Rafinha tivesse no lugar do Rashford, o Barcelona tinha feito pelo menos 2 gols. O Rashford teve mais 5 finalizações no gol. E pode botar aí que umas 3 foram ótimas chances, tá ligado? E ele não teve a competência de fazer o gol e também, vamos dizer assim, incomodar, né? Ele tava fazendo a fumacinha dele ali do lado dele, mas não passava daquilo. O que sobrou de espaço para ele no primeiro tempo, nesse primeiro jogo da Champions de ida, foi absurdo. Eu acho até engraçado porque o time do Simeone tem o costume, né, de ter uma marcação muito ajustada. E nesse jogo o Rashford tava praticamente sobrando em campo, mano, até a expulsão do Cubaci. E a maneira como ele eliminou 2 ou 3 jogadores no intervalo de 5 segundos. E Yamal é um pacote completo e é por isso que é muito difícil derrotar menos Ló. Muito parecido com o Messi e eu
E odeio dizer que ele se parece com o Messi, porque também não quero colocar Yamal naquele bar, porque você... Porra, aí eu acho que é uma comparação que pode prejudicar, tá ligado? Primeiro, o Messi já tá final de carreira, já é um jogador consolidado, com a história aí, fatos e fatos que a gente não precisa ficar mencionando. E tu vai vir comparar ele com um moleque de 19 anos, mano. Aí é foda. Aí eu acho que não vale. Eu acho que a questão do Olise, que você tá falando um pouco do Olise, né? É mais cabível, porque o Olise é mais novo, ainda tá fazendo a carreira dele. Então eu acho que joga um estilo de futebol também mais parecido, que eu acho que o Messi era mais meia do que o Yamal. Aliás, que o Yamal ainda é muito novo, muita coisa pode acontecer. Com certeza deve mudar de posição ao longo da carreira. está sendo injusto com Yamal Minks. Mais ou menos como eu disse antes sobre como vocês querem promover seus jovens jogadores para linha Yamal. Não estou disposto a dizer que Yamal precisa competir de igual para igual com Yamal, porque quero dizer com o Messi que se você espera que Yamal marque 50 gols e dê 25 assistências em uma temporada pelas próximas 7 temporadas, então ficaremos muito infelizes. Mano, quem é? Esses números são absurdos, mano. Depois que o Messi e Cristiano Ronaldo saíram do auge, ninguém bate esses números, mano. Os caras fizeram isso durante 10 anos. 10 anos os caras conseguiram manter esse padrão de acima de 50 gols. Disputando por bola de ouro e campeonatos, porra, absurdo. Seremos um grupo de pessoas infelizes se esperarmos que Yamal alcance os números de Messi, mesmo que seja legal. Não devemos esperar isso. Deixe Lamine ter a sua própria jornada. Assim como vocês deveriam ter Dembélé, Andrés Doué e todos esses outros jogadores, deixe que eles tenham sua própria jornada. Estava William, Gladio Moza, Flutian Versus, até mesmo esses jogadores. Deixe que eles tenham sua jornada. Parem de comparar esses jogadores com Lamine Mal, porque Lamine é apenas um monstro diferente. Vou Pô, esse que é o entretenimento, irmão. Caralho, tá de brincadeira? falar sobre quem eu acho que pode chegar perto de Laman. E, e essa vai ser meio que minha conclusão. Essa é a parte mais importante, ok? Ok, porque observe como também vou sair com algum tipo de debate rival, porque mesmo Pô, esse teu boné aí, mano. comigo, Ele tá meio velho ou é o estilo dele? Não entendi muito bem. Papo reto. Agora que eu peguei a visão aqui, pensei que era o estilo dele, baixo caralho, diferenciado. Estou achando que esse boné tá meio velho mesmo, hein, mano. quero ver alguém rivalizar com o principal, e isso vai vir com minha conclusão aqui. Eu acredito fortemente, e me escute com atenção, ok? Porque o que estou Eita. dizendo aqui são fatos. Peço desculpas, mas sei que estou aqui. Maragaço. Acho que a mídia, esse ciclo de mídia em que estamos, com essa base de fãs atual, com esse grupo de jornalistas, com esse grupo de pessoas que trabalham na ESPN, US Sports, todo mundo, toda a Fox, todo mundo, no mundo do futebol, esse mundo do futebol em que vivemos agora, eles precisam ver uma rivalidade. Esse grupo de fãs de futebol em geral, todos nós queremos ver qual é o próximo debate rival. Ainda não temos. E é por isso que muitas pessoas estão Porra, acho que você falou tudo, ainda não temos. Mas temos saudades, muitas saudades do Messi e Cristiano Ronaldo. forçando esses debates contra o Laminal. E a razão pela qual estamos forçando esses debates contra o Laminal e porque precisamos de um debate rival é porque estamos tão acostumados com Messi versus Ronaldo. É por isso que acho que tudo isso está acontecendo porque estamos ouvindo Odyssey e Yamal. E esse debate está sendo inventado nas últimas 24 horas. Mesmo que essa conversa não tenha acontecido nem 2 ou 3 meses atrás. Em um dado momento ele fez 20 gols e deu 10 assistências e ainda assim não o compararam com Lamine. Mas no momento em que ele fez um grande jogo em uma noite da Liga dos Campeões, essa conversa surgiu do nada. E Pô, do nada não, irmão. Do nada não, mano. O time do Bahia é o melhor time na Europa. É o melhor time na Europa hoje. Hoje é o melhor time. Futebol dentro de campo. Então, pô, não é do nada. Não se faz de vítima. acho que sim, estamos famintos por um debate sobre rivalidade. Estamos famintos por um contra um. Porque quando Messi e Ronaldo estavam no auge, você sabe como era a história principal? Tente me pintar esse quadro pra vocês, porque tem algumas pessoas aqui que estão me assistindo, elas têm menos de 18 anos. Então elas nunca viram Messi contra Ronaldo ao vivo todo fim de semana. Eu sei que talvez a maioria de nós já tenha visto isso, mas eu lembro de estar na escola e lembro de ouvir que Messi marcou 2 gols em um sábado à noite ou à tarde.
certo? E então ouvimos que Ronaldo, no dia Fez seguinte, 3. marcou um hat-trick. Então no próximo fim de semana, Messi marcou um hat-trick de gols. Ele deu um hat-trick de assistências. Isso realmente era absurdo. Parecia que os caras, tipo assim, competiam entre si em cada jogo. Ah, o Messi meteu 2, eu tenho que meter 3. Ah, o Cristiano Ronaldo meteu 3, eu tenho que meter 5. E assim vai. Então Ronaldo fez tipo uma dobradinha, ele marcou 2 gols. E então no próximo fim de semana, Messi marcou 4 gols contra o Arsenal. Messi marcou, Ronaldo marcou 3 contra o Bayern. Tipo assim, o debate e a rivalidade eram assim. Era tipo, se Messi conseguia levar o Barcelona para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Ronaldo conseguiria levar o Real Madrid até as semifinais da Liga dos Campeões. Era tudo sobre isso. Era tudo. Não, concordo que esse debate era muito mais consolidado e que agora querem criar debates pela carência de jogadores com personalidade. Mas ainda acho válido você falar um pouquinho mais do Olise. Sobre o hat-trick de Messi. Ronaldo, 2 vezes Messi também. E Ronaldo outro gol. Messi 1 gol a cada 90 minutos. Minutos. Ronaldo 2 gols nos últimos 5 jogos. Sai ao ar. Tipo, mano, foi uma loucura naquela época. E eu acho que estamos tendo aquela sede de novo, porque estamos tentando ver quem vai se comparar a Laminal. Tipo, quem? E eles dizem, ok, esse é o próximo Neymar. Este é o próximo Messi. E tudo bem, então quem é melhor? Todos esses jogadores estão sendo jogados na máquina de debate laminar, o que eu, honestamente, acho que nem é saudável, porque quando analiso esses jogadores que vocês têm citado nos últimos 2 anos, eles nem se comparam ao Yamal. E então eu meio que quero terminar, assim. Vou dar a vocês minha própria perspectiva, minha própria opinião. Sobre quem O cara foi totalmente clubista, mano. Ele quase não falou do Olise, mano. Ele só falou que o Yamal é muito brabo. O tempo todo ele exaltou o Yamal. eu acho que pode enfrentar o Yamal pelos próximos 10 anos. Pra mim, sei que isso vai parecer loucura pra vocês, mas é só a minha maneira de pensar. Me baseio no fato de ele ter feito um bom jogo. Não me baseio nisso. Me baseio porque se fosse esse o caso, toda a rivalidade entre Goi e Messi teria existido nos últimos 10 anos. Isso nunca aconteceu. Todo mundo começou a, olha, mano, eu vi isso, eu vejo padrões. Todo mundo tava dizendo que God iria competir de igual para igual com Messi desde que ele marcou aquele gol na final da Copa do Mundo de 2014, nunca mais. Ouvimos falar de Gosei. Então, tipo, Ah, Götze, porra. essa coisa toda de, porque ele Quem não conhece, Götze é o alemão que meteu o gol do título. E realmente, ele jogou pra caralho e sumiu. Mas ele jogou pra caralho até, sei lá, os 20 e poucos anos. O Yamal ainda tem 18. marcou um gol naquela final, ele agora vai estar no debate contra Messi e Ronaldo. Tipo, isso não existe. Desculpe. Esses jogadores vêm e vão. O que você tem que analisar é o quão bons eles são com a bola. Qual é o teto deles? Eles têm sido consistentes? Quais dificuldades eles passaram e os dias fizeram talvez desistir nos últimos 2 ou 3? Desculpa, eu discordo. Pô, tô discordando do cara pra caralho, uma vacilação. Mas pra mim, hoje, o cara que chega num clube como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, eu acho que não existe dúvida que o cara é bom de bola. Então o que você tem que ver nele é a personalidade. Quando o cara tem personalidade, quando ele quer decidir jogos, quando ele corre atrás de bolas, quando ele aparece nos jogos decisivos, aparece nos momentos difíceis do time. Pra mim, isso é o diferencial de um grande jogador hoje em dia. Eu acho que é a parte mais psicológica do que técnica. Porque a parte tática, hoje em dia, todos os jogadores têm acesso. Então, acho que o cara querendo se interessando, ele pode melhorar muito rapidamente na parte tática. O talento é, é de cada um, né? Não tem como mensurar o talento das pessoas assim com palavras, mas acredito que hoje em dia o que faz o principal diferencial de um jogador é a personalidade dele dentro de campo. Anos. Eles podem se destacar, eles são jovens o suficiente. Eu olho pra coisas assim, penso, eles são taticamente maduros para a idade deles. E o único jogador no qual consigo pensar será sem dúvida o Musiala. Acho que se você quiser tão Pô, o Musiala joga pra caralho, mas ele foi pro banco, né, mano? Ele foi pro banco. Nesse time aí ele não tá sendo titular. O titular é o Luiz Dias, Olise, Kane. No meio ali tá Kimmich e não sei mais quem. Depois a gente vê aqui. debate potencial contra a IA pelos próximos 7 a 8 anos tem que ser Musiala. Musiala tem 22 ou 23 anos. Sim, ele é cerca de 2 ou 3 anos mais velho que Linal. Contudo, a diferença de idade entre Ronaldo e Messi ao longo de sua verdade era de 2 a 3 anos.
É um jogador que eu acho que pode competir de igual para igual com o Yamal em um futuro próximo. E no momento não vamos ouvir nada sobre ele, porque ele acabou de se recuperar de uma lesão no ACO e já consigo ver que muitas pessoas estão Ah, dizendo que Muslera é o próximo Ansu Fati. Isso é não sabia disso aí, mas realmente ele tava sumido e teve uma lesão grave. Realmente, eu lembro de ter lido isso. Mas não tava recordando agora pra trazer pro vídeo. constrangedor. É por isso que vocês não estão fazendo justiça aos seus jogadores mais talentosos. Vocês fazem essas comparações injustas e precisam entender o contexto. Moza precisa de cerca de 1 ano e meio para finalmente voltar ao seu nível anterior, quando tinha 21, 22 anos. E Mo Salah é um jogador incrível, um ótimo driblador, um ótimo assistente, um ótimo artilheiro, alguém que se tiver o projeto certo, e acho que ele conseguiria fazer isso com a companhia dele. Mo Salah pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo a ligar de um jogador que tem a capacidade de ser um matador. Já acho que se ele melhorar sua forma de marcar gols, o que vai acontecer, ele vai se parecer muito com o Kylian Mbappé. Eu os vejo muito parecidos. Imp é um pouco mais direto. Bem, sinceramente eu não acompanhei muito o Musiala, mas entre ele e o Mbappé, eu acho que o Mbappé se destaca muito mais na questão da arrancada, né, da explosão física e tal. E o Musiala eu acho que me parece um pouquinho mais habilidoso de achar umas jogadas, ter mais visão de jogo. Mas não posso comentar muito porque eu não assisti muito o cara jogar, né? Então é foda. Mas a razão pela qual eu digo isso é por causa do drible, por causa da maneira como o Moa nunca perde a bola. E se ele puder refinar suas habilidades na frente do gol, Moa será um jogador incrível. E você o tem com 100% de saúde, Moa 110% de saúde, Moa pode ficar cara a cara com o Yamal. Ele pode. Eu acho que ele tem capacidade para ser melhor. Não sei sobre isso, mas acho que se quisermos chegar perto e... Caralho, ele falou que o cara tem capacidade de ser melhor que o Yamal, porra. Esse maluco é brabo mesmo. Então o Musiala, pô, vou até assistir um vídeo do Musiala aqui agora, mano, pra ver qual é. um jogador mais próximo do Lamine Yamal, esse jogador é o Miala. Então, esses eram meus próprios pensamentos, minha própria opinião. Não acho que seja nenhum desses jogadores devido ao OS. Como o Dembélé, não é só isso. Salah e Dembélé, eles estão em estágios diferentes da carreira. Também acho meio que incomparável o outro estágio, principalmente o Salah agora não tá bem, mas foi um ótimo jogador. Já ganhou Champions, já ganhou Premier League. E, pô, é outra fase da carreira. O cara tá prestes a se aposentar e o Yamal tá surgindo agora, pô. O Yamal tem 3 anos de profissional, mano. Já ganhou Eurocopa, já ganhou La Liga, já debochou do Real Madrid. Ele realmente tem uma relevância muito grande nessa questão de jogos importantes, ter personalidade em campo. Alguns desses jovens talentos são muito inconsistentes, como estava o William. Ótimos jogadores, como eu disse. Mas quando comparados a Yamal, você tem que ser muito objetivo e tem que olhar para os padrões. E para mim é o Miala. Então é isso. Isso vai encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado. Então é isso, ficamos por aí com o Barça Mídia aí. Segue o canal do Mano, canal maneiro aí, vai falar sobre as coisas do Barcelona, o que passa por lá, na visão de quem é lá da Catalunha, que isso daí muda muita coisa também, muda sua perspectiva, seu jeito de ver o jogo, isso é muito importante. Mas ele falou um pouco do Olise, eu achei ele um pouquinho justo, mas já esperava isso, já esperava ele ser um pouco clubista, eu te entendo, mano, te entendo. Se eu estivesse fazendo alguma coisa no Flamengo, eu ia fazer a mesma coisa. Mas falando um pouquinho mais do Olise, eu acho que o Olise merece essa comparação pelas duas últimas temporadas dele e pela fase do Bayern. Vejo o Bayern hoje como uma equipe muito mais completa do que a do Barcelona. E o Barcelona parece engraçado, né? Mas a gente não valoriza tanto o Rafinha. Mas o Rafinha nesse time do Barcelona traz total diferença, tanto taticamente como psicologicamente. Ele motiva melhor o time, ele acha melhores jogadas, ele toma melhores decisões e facilita o lado do Yamal, que pelo que a gente viu no Atlético contra o Atlético de Madrid, ele jogou praticamente sozinho em um time que estava desconexo. O Rashford poderia ter ido melhor para mudar um pouquinho essa perspectiva, mas não mudou. E aproveitando esse gancho, eu vou trazer aqui para vocês algumas das minhas pesquisas. E eu pesquisei aqui, foi uma declaração do Klopp, que eu achei muito importante. Klopp é para mim, um dos melhores técnicos que eu vi. Ele fez uma fase no Borussia, uma fase no Liverpool absurdas. E eu acho que o comentário dele, de que sabe mais de bola do que eu, é importante e relevante nesse vídeo. Vamos lá, o comentário dele.
Olha, quando um jovem jogador como Lamine Yamal dá tudo de si e ainda perde por 2-0 para o Atlético de Madrid, você tem que fazer perguntas. Futebol é um jogo de equipe, não é um show de um homem só. Neste momento, o Barcelona exige demasiadamente de um rapaz e devolver-lhe. E não entendi muito bem isso aqui, errei, mas fé. Se eu estivesse em um clube como Paris Saint-Germain, com jogadores que combinam intensidade e qualidade, você veria algo realmente assustador. Sinceramente, se ele acordar amanhã e decidir ir embora, eu não culparia por um segundo, porque um talento como esse precisa de apoio e não de desculpa. Bem, uma declaração muito forte aqui do Klopp, né? Falando, falando mal do Barcelona, da equipe do Barcelona e do jogo pífio que o Barcelona fez. Tudo bem que a expulsão do Cubarsí colocou tudo em xeque, porque mudou toda a história do jogo, ainda mais foi no final do primeiro tempo, jogaram um tempo todo sem com um a menos. Mas o Yamal mesmo assim se destacou, mesmo assim fez belas jogadas, mesmo assim tentou o gol, só que faltou um companheiro. E aí é o que reflete um pouco da falta do Rafinha. Acho até por questões táticas. E o Rafinha, e também características, né, mano? O Rafinha tem uma característica mais incisiva, assim, fazendo com que o Yamal, quando cria a jogada, tenha alguém pra tocar a bola, alguém pra dividir a responsabilidade. Lewandowski que é um absurdo, joga muito, mas não tá em grande fase, não ajudou muito nesse jogo. E o Yamal praticamente jogou sozinho. Infelizmente, temos que concordar com o Klopp aqui, mesmo ele sendo muito duro nessas palavras. Aqui também teve uma do Hans Flick, que eu também vou trazer aqui para vocês. Claro que o Lamine está frustrado. Todos estamos frustrados. Lamine fez uma partida fantástica do início ao fim, tanto na defesa quanto no ataque. Lamine teve situações de 1 contra 1 e deixou 3, 4 jogadores para trás. Incrível. Como eu disse ontem, ele tem apenas 18 anos. Para mim, ele está fazendo um trabalho fenomenal. Temos que apoiá-lo, protegê-lo, isso é o mais importante. Bem, bela declaração do técnico protegendo o seu craque. Mas, pô, mano, e aí? Tu tá protegendo ele da imprensa. Mas e no jogo? Você não tá ajudando ele, tá ligado? Eu acho que o time do Barcelona joga com um time muito exposto. E é quase todo jogo o Barcelona toma gol. Por mais que consiga produzir bem, sofre muito atrás, tá ligado? E, pô, você tendo um jogador diferencial dessa maneira, como o Lamine, acho que você poderia correr menos riscos. Pra você poder fazer com que ele produza mais e também que o desempenho dele seja mais voltado e específico para o ataque. Porque nesses jogos grandes, principalmente, o Barcelona sofre muito com erros defensivos. E eu acho isso um pouquinho absurdo pro tamanho do time do Barcelona, ainda mais tendo grandes jogadores, porque não é só o Yamal, temos também o Pedri, que é muito brabo, eu gosto muito do futebol do Pedri. O Condé, lateral direito, eu acho que é um bom lateral defensivamente, vira e mexe falha. A zaga ali sempre muda os zagueiros. O Cubarsí é novo também, igual o Yamal. Então acho que tá precisando de um equilíbrio melhor esse time do Barcelona aí, até pro Yamal ter resultados mais consistentes. Quer dizer, o Yamal não, né? Porque eu acho que ele tá tendo uma produção consistente. O time do Barcelona, voltando ao comentário aqui do nosso ilustre Klopp, o Barcelona exige muito de um jovem. E isso é verdade. O futebol não é um jogo de um homem só. O futebol é um jogo coletivo. E isso faz muita diferença. Outra pegada aqui que eu queria trazer foi o do mundo desportivo, que foi um comentário do Henry. O bagulho aqui tá em outro idioma, não tá mudando pro português, só para atrasar minha apresentação. Mas aí já mudou, atualizou, obrigado internet. E Henry rendeu-se a Ulisse, lembre-se de Yamal. Eles fazem do futebol um prazer para todos. Realmente, o estilo de jogo dos caras é diferenciado. Vamos lá, a declaração no nosso craque Henry. Michael, né? Falando breve português. É um jogador diferente. Ele pode ser tímido quando você lhe dá um microfone, mas tem uma maneira particular de pensar e ver as coisas e de ver a vida.
mas é como a maneira dele ver o jogo. Quando você dá a bola a ele, é diferente. Ele vê coisas que poucos conseguem ver. Ele sente o jogo de forma diferente. Veja o jogo Veja o jogo com a cabeça, não com os olhos. Porra, imagina você receber esse elogio de um craque do seu país, né? Porque o Olise é francês, então você receber um elogio do Henry, eu acho que, porra, é uma bela motivação aí para esses jogos finais da Champions. Mas cadê? Que ele não acabou por aqui não. Ih, olha lá, voltou. Pera aí, vou botar aqui em português. Tente antecipar e imaginar o que pode acontecer a partir do momento em que a bola sai dos pés do seu goleiro. Você precisa pensar nas coisas com antecedência, e então ele sabe como pechinchar. Ele viu o jogo de forma diferente e com sua maneira de ver a vida. Isso também explica porque algumas pessoas têm dificuldade de entendê-lo fora de campo. Mas ele é uma pessoa encantadora, um cara legal. Pelo jeito eles têm contato, né, um com o outro e se conhecem pessoalmente. Mas falando sobre futebol, que eu não conheço ninguém pessoalmente, o Olise realmente tem um estilo de jogo diferenciado. Eu acho que ele tem características muito parecidas com o Yamal tendo um pouquinho mais o faro de artilheiro e o Olise sendo um pouquinho mais o armador. Aliás, que o Yamal tem umas achadas de bola, aquelas que ele mete de três dedos são absurdas. Mas o mais interessante tá no que está sendo ventilado lá na Espanha. E lá estão ventilando o Olise no Real Madrid. Agora me diz você, imagina o time do Real Madrid: Vinícius Júnior, Mbappé e Olise. Porra, bota o geral pra marcar e deixa os três lá na frente, mano. Esquece. O Mbappé não pode acabar com outro trio assim, né, mano? E agora é um trio jovem que ele vai liderar, então não tem porque ele ter ciúme de ninguém nem nada. O Florentino Pérez é um grande fã do Olise e planeja investir nele 160 milhões. Porém, eu li algumas outras notícias que é óbvio que o Bayern de Munique não pretende vendê-lo. Mas imagina, esse time do Real Madrid com o Olise rivalizando com o time do Barcelona do Yamal. Ia ser uma bela rivalidade. Aí estaremos construindo uma rivalidade saudável e um entretenimento muito bom para nós, amantes do futebol. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. E eu vou passar minha leve conclusão, que pra mim, na minha humilde opinião, como eu já passei durante o vídeo aí, o Yamal ainda é um jogador muito novo, muito promissor, que já mostrou que vai chegar longe, e pra mim já até chegou longe perante a idade dele, mas ele ainda não se tornou um jogador histórico, ele ainda não é um jogador consolidado na história. Ele é consolidado jogador carreira, mas na história eu acho que ainda falta, ainda mais pelo potencial dele. Ele sempre vai ser cobrado porque ele tem talento, mano. E é isso. São ossos do ofício. Ele merece essa atenção e também essa pressão. O Olise, eu acho que por ser mais velho, ele corre um pouquinho por fora da minha preferência, assim, ainda mais em questão de jogador histórico, tá ligado? Mas eu também acho que ele tem um grande potencial, é novo, tá numa grande equipe. Se ele ganhar uma Champions League no Bayern de Munique, eu acho que muita coisa muda. E sinceramente, eu acho que a equipe do Bayern de Munique nesse momento é melhor. E isso prevalece a temporada do Olise. Porém, como estamos falando de indivíduos, eu ainda fico com o Yamal, com meu amigo aqui, Barça Mídia, tá ligado? E é isso aí. Comentem aí vocês. Quem vocês acham que é melhor ou possa vir a ser melhor? Acho que vir a ser melhor, quem tem mais potencial é o Yamal, né? Hoje em dia, o maior potencial de futuro ser um jogador histórico é ele. Então vamos falar o melhor da temporada. Pra você, quem tá sendo o melhor da temporada? Comenta aí. Quem é o melhor da temporada? Olise ou Yamal? Lembrando que teremos o jogo de volta e esse jogo de volta promete. Os dois, os dois jogos prometem, porque foram basicamente duas zebras no jogo de ida. Barcelona tem que reverter um 2-0 em Madrid contra o Atlético de Madrid. E o Bayern tem que sustentar a vantagem dele de 2-1 contra o Real Madrid, que é o papão da Champions. Então acho que esses dois confrontos podem mudar muito a nossa perspectiva de quem está melhor na temporada. Então
Então comenta aí, rapaziada. Se puder, dá um like e se inscreva, né? Aqui é se inscreva. Se inscreva aí com a gente, que a gente tá precisando de inscritos. Dá essa moral aí. E não se esquece de dar uma moral no vídeo do mano também. Big Z vai ficando por aqui. É nóis, rapaziada. Tamo junto.